Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, arqueologia. E eu continuo aqui em Israel para mostrar para vocês um sítio arqueológico que está sendo escavado nesse momento e está revelando muitas coisas acerca da história do povo de Israel. Mas eu não vou fazer esse passeio sozinho. Eu tenho aqui comigo a minha amiga Aline. Shalom! Shalom, é um prazer estar aqui de novo contigo. Shalom a todos. Olha, e muita gente pede, quando é que você vai fazer outro vídeo com a Aline? A dificuldade é que eu moro no Brasil e ela aqui, mas sempre que possível a gente está junto para levar informação para você. Então vamos conhecer esse novo sítio arqueológico e os mistérios da arqueologia? Realmente tem uma coisa muito misteriosa que foi encontrada nesse local e vamos ver se talvez a gente descubra qual a solução desse mistério no dia de hoje. Olha, e vamos agradecer a Aline, porque foi ela que conseguiu a autorização para a gente gravar lá. O sítio arqueológico é chamado hoje do local de Givat Parking e nós estamos exatamente aqui dentro da cidade de Jerusalém, a poucos metros da muralha da Cidade Velha. Então vamos lá? Vamos começar. Pessoal, a gente chegou agora no local que se chama Givat Parking Lot. É literalmente o estacionamento Givat, porque aqui até 2007 toda essa área aqui era um grande estacionamento de carros e vejam quanta coisa se encontrou em tão pouco tempo. Isso aqui é impressionante, porque quem vive no Brasil, em qualquer país da América Latina ou mesmo nos Estados Unidos, não imagina isso, porque são países de história relativamente recente. Aqui em Israel nós estamos falando de milênios de história, ou seja, muito mais antigo do que a descoberta das Américas ou a descoberta do Brasil. Olha, por exemplo, vou pedir um monte para mostrar, ali nós temos um prédio, vejam bem. Abaixo desse prédio continuam tendo antiguidades, agora não dá para tirar o prédio para fazer um trabalho de arqueologia. E olha aqui o buraco, vamos dizer assim, que foi feito pelas intervenções arqueológicas. É muita camada de história que está embaixo. E tudo isso, como você falou, Aline, eu cheguei a ver esse estacionamento aqui, estava repleto de carros e os muros da Cidade Velha estão bem ali em cima. Então dá para ter uma noção como é que o chão da antiguidade era muito mais abaixo do que onde estamos atualmente. Claro, isso aqui a gente diz que Jerusalém é como um bolo de camadas, porque a cidade existia, vamos dizer, no período do rei Davi, a cidade vai ser destruída e reconstruída uma camada em cima da outra. Então, toneladas e toneladas e toneladas de pedras, areia, terra e restos arqueológicos foram tirados aqui. É difícil de imaginar as quantidades de achados arqueológicos que se achou em cada pedaço dessa área aqui. Isso também me lembra, quer dizer, quando a gente está caminhando em Jerusalém, mesmo na parte moderna da cidade, na realidade ela não é uma parte moderna, na sua maior parte, quando a gente está caminhando por aqui, a gente está vendo edifícios modernos, mas embaixo dos nossos pés se esconde a arqueologia que ainda precisa ser redescoberta. Exatamente. E duas coisas. Você vê o problema que a arqueologia tem aqui e não tem como ter uma solução. A cidade não tem muito para onde crescer. E a gente não pode agora tirar a Jerusalém de hoje só para encontrar a antiguidade. Como eu falei, como é que eu vou tirar aquele prédio ali, mandar todo mundo sair? E em segundo lugar, eu sei que vocês estão vendo apenas um monte de pedras, mas aqui há várias camadas de construção diferente. Algumas paredes dessas que vocês estão vendo aí estão distantes de outras paredes que estão mais abaixo por 200, 300 anos, às vezes até 500 anos. Mas para facilitar o entendimento, eu acho que a gente pode mostrar para eles como é que nós chegamos à conclusão que há camadas diferentes de ocupação aqui. Eu acho que tem uma coisa ali que eu tinha visto que vai facilitar o pessoal a entender as cerâmicas. Vamos lá, vai a Vamos dar uma olhadinha? Então vem com a gente. Olha aqui, pessoal, aqui do lado a gente está vendo sacos e sacos de cerâmicas que foram encontrados, pessoal, não nos últimos anos, e sim nas últimas semanas. Como a gente falou bem no início, esse local tem escavações arqueológicas ativas ainda. No dia de hoje a gente chegou num dia que não estão escavando, mas de domingos a quintas, todos os dias chegam aqui uma equipe com dezenas de pessoas e eles escavam aqui e assim eles juntam todas essas cerâmicas. Vamos dar uma olhadinha de perto nelas? Só para o pessoal entender em casa, essas cerâmicas dão uma pista de que época eu estou falando. Se você é aficionado por carro, eu gosto desse exemplo sempre, deixa eu só sair daqui para não me cobrir. Ficou melhor aí? O Monte vai explicando para a gente está bem aqui na iluminação e tudo. Quem sabe faz ao vivo, né, Aline? Se você gosta de carro, por exemplo, eu não entendo muito de carro.
Mas quem gosta, ele olha para um carro e ele fala, esse aí é um Volkswagen 1969, esse aqui é um Honda Civic 2015. Como é que ele sabe? Você responde pelo modelo do carro, o tipo do banco, a cor, porque eles sabem que época aquilo ali teve. A gente também tem esse mesmo método com as cerâmicas. As cerâmicas vão mudando de tempo em tempo. Então, algumas coisas que ajudam a datar, por exemplo, aqui, olha, eu sei que essa cerâmica aqui, só pelo tipo da alça dela, ela é do chamado período do ferro. O período do ferro vai aproximadamente de 1200 a.C. até a época persa. Eu estou falando 530 a.C., 550 a.C. aproximadamente, quando você tem o fim do Império Babilônico, 538, e começa o domínio do Império Persa. Então, essa cerâmica era muito utilizada nesse ato de tempo. Como é que eu sei? Repito, pelo formato da alça. Deixa eu só mostrar isso, porque o Rodrigo acho que está tão acostumado com a arqueologia. Pessoal, a gente está segurando um jarro, uma alça de um jarro que foi usada em Jerusalém entre 2.500 e 3.200 anos atrás. Quer dizer, talvez alguém até que do período bíblico, alguém conhecido sentou e talvez usou esse jarro. Agora vejam bem, essa aqui já é uma cerâmica diferente. Ela é mais fina, mais delicada, a cor dela é diferente, estão vendo? E eu quero, inclusive, aqui eu vou mostrar aqui, olha, ela tem algumas linhas. Isso aqui eu sei que é do período helenístico. Estou falando aproximadamente aí 300 e poucos anos antes de Cristo, de 300 até 100 anos antes de Cristo, aproximadamente. Vocês viram que são bem diferentes. A gente olha também a forma como ela foi queimada. Agora, não adianta, né, Aline, eu encontrar apenas uma cerâmica dessa e falar, então já sei que ele está o período. Porque, por exemplo, lá no NASP nós temos um museu de arqueologia. Se daqui a 2000 anos alguém encontrar um vaso romano ali, vai falar, isso aqui é do período romano. Não, porque é um vaso solto ali. Então, é importante, quando você tem uma camada, saber a quantidade de cerâmica que você encontra naquela camada, e aí isso mostra um uso contínuo. Aí quando muda a camada, muda o formato da cerâmica. Então eu sei que isso aqui é do período do ferro, isso aqui é período helenístico. E assim a gente vai lendo todas as pedras que estão lá embaixo. E também tem outras técnicas, por exemplo, o carbono 14, eu sei que foram feitas aqui escavações, no local misterioso que a gente vai ver depois, também se fez carbono 14 para determinar a datação dele. Então, na realidade, é um quebra-cabeça de milhões de peças, que muitas delas estão faltando, é justamente isso, a arqueologia. A gente tem uma peça muito importante que é a Bíblia também, que nos ajuda a entender melhor, principalmente aqui de Jerusalém. Mas olha a quantidade realmente. Eu sei que quem está em casa está assim, nossa, não dá para pegar uma e levar de presente. Não, não é assim que funciona. Tanto é que eu vou colocar de volta, justamente aqui, no local onde eu tirei, para poder não confundir. Olha que linda essa aqui, tem as marcas antigas ainda, isso é fascinante, saber que há milhares de anos alguém utilizou isso aqui. Mas Aline, vamos junto, porque você já fez uma pesquisa prévia e você tem coisas aqui também para revelar para a gente vai conversando sobre isso. Tem muita coisa para a gente ver, vamos lá, pessoal. Pessoal, como eu sou muito, assim, precioso com a didática, eu quero que tudo seja muito claro, até para quem não é da área, eu desci essa parte aqui, a Aline está tomando uma água ali em cima, para vocês terem uma noção melhor do que quer dizer a camada arqueológica, ou seja, pessoas construindo por cima das outras. Lembra que nós falamos lá em cima que o chão que nós pisamos hoje em Jerusalém está muitos metros acima do chão que foi pisado por aqueles que viveram há 2, 3 milênios antes de nós. Então aqui eu tenho um exemplo. Olha essa parede aqui, que está bem aqui, olha. Estão vendo? Ela está mais alta. Aqui ela faz uma esquina, então é a parede, o alicerce de alguma construção que estava aqui, uma casa. Mas se você olhar mais ali para frente, você vai ver que essa parede ela bate na outra, mas não tem nenhuma conexão. Você tem uma parede superior com outro tipo de pedra, tá certo? Perceba que é uma outra esquina, formando um outro prédio aqui para cima. Evidentemente, quem viveu ali, viveu muito tempo depois dos que viveram aqui. Se eu continuar vindo para essa parte de trás, eu tenho outra parede mais lá no chão, e pode perceber que ela está ali, tem uma outra parede abaixo dela passando assim, e essa aqui por cima. Ou seja, você tem uma parede mais antiga aqui, outra aqui assim, outra passando aqui, e assim a gente vai fazendo uma leitura arqueológica de todas as camadas de construção. Então nós associamos a estratigrafia, quer dizer, sobreposição de camadas sobre as outras, o que está mais em cima é mais recente, o que está mais embaixo é mais antigo, e cruzamos essa informação
com a cerâmica que nós encontramos em cada camada, com as moedas. Isso é muito interessante, porque as moedas também são um indicativo de tempo. Quando aquela moeda era usada, foi a época em que aquela camada foi construída, porque encontramos muitas moedas ali. Aliás, falando em moedas, a Aline me disse uma coisa, uma quantidade de moedas que foram encontradas aqui e que foi fantástica. Elas ajudam não somente na datação, mas também no contexto do que aconteceu aqui, das construções que nós tivemos nesse lugar. Então eu vou conversar com a Aline agora sobre essas fantásticas moedas que foram encontradas aqui em Givat Parking. Aline, eu peguei a minha Bíblia, porque nós vamos chegar numa parte agora histórica que inclusive é mencionada na Palavra de Deus. Mas isso daqui a pouquinho. Por isso que eu trouxe a Bíblia, para ter o privilégio de ler a Bíblia onde aquilo que está descrito aconteceu. Mas aguarde aí. Só que eu havia falado para o pessoal agora ali atrás sobre a importância das camadas e que a cerâmica ajuda, e mencionei também moedas, porque você fez um relato para mim de algumas moedas especiais que foram encontradas aqui em Givat Parking. Fala um pouquinho pra gente que moedas foram essas, se você souber o local mais ou menos onde elas foram encontradas, conta pra gente isso aí. Então, se encontrou realmente um tesouro. São mais de 260 moedas, todas de ouro, que foram encontradas logo aqui em cima. Quer dizer, aqui pra cima? Aqui para cima, exatamente. Elas foram todas datadas do ano 610 depois de Cristo, da época do imperador Heráclio. Quer dizer, era um imperador bizantino, tudo isso aqui fazia parte do Império Bizantino, e realmente se encontrou esse tesouro. E uma das coisas mais interessantes, eu acho, que quem fez essa descoberta não foi um arqueólogo, e justamente foi uma voluntária. Aqui, quem faz as escavações arqueológicas são, obviamente, os arqueólogos, e também eles trazem para cá voluntários para participar. Eu faço isso. Tu faz justamente isso. A gente está escavando em Lachish, ou Laquis, e a gente traz alunos do UNASP e também voluntários. E eu participei também como voluntário em várias escavações aqui em Israel. E é verdade o que a Aline está falando. Há alguns achados arqueológicos que trazem o nome de um arqueólogo famoso, mas foi um voluntário que encontrou. Sabe que eu encontrei, uma vez, uma peça muito rara em Shahar Golan, que está hoje no Museu de Shahar Golan, mas certamente o meu nome não aparece ali. Uma estatueta neolítica. Uau! Então, realmente, o que acontece? O arqueólogo vai fazer, quem vai fazer todo o papel acadêmico, que vai comprovar de que período aquela peça que se achou, mas muitas vezes quem está aqui na prática ali com os utensílios são voluntários. Eu também participei já de muitas escavações em Beit Govrin, em outros lugares como voluntária, nunca achei tesouros nunca achei tesouro nenhum, mas sim aqui justamente uma voluntária encontrou alguns anos atrás esse grande tesouro, que é do ano 610 depois de Cristo. Só explicar uma coisinha, já que você falou 610, essa escavação que eu fiz foi em 1998, eu estava estudando aqui com o professor Joseph Garfinkel naquela época. É que antes de falar da moeda, você falou que aí é 632 depois de Cristo, a data que você deu das moedas? 610. 610. Mas você mencionou a palavra bizantino. Eu acho que é bom a gente explicar para o pessoal em casa. Bizantino, gente, é um nome que usa muito na arqueologia. É, em outras palavras, a nossa Idade Média. Eu vou resumir num minuto para você entender. Roma teve um imperador chamado Constantino. E quando Constantino assumiu o poder, não era apenas a cidade de Roma que dominava sobre todo o império. O império havia sido dividido por Domiciano em duas partes, a parte oriental e a parte ocidental. E durante algum tempo, a parte oriental teve como hegemonia a cidade de Bizâncio. Por que a cidade tinha esse nome? Ela foi fundada no 7º século a.C. por um rei grego chamado Bizas. E como Bizas era um cara muito humilde, ele resolveu dar o nome de Bizâncio para a cidade. Quando Constantino quis colocar toda uma força política na cidade de Bizâncio, Constantino, que também era muito humilde, mudou o nome da cidade para Constantinopla. E essa cidade de Constantinopla depois virou a cidade de Istambul, que hoje está na Turquia. Agora, como Constantino inaugura a Idade Média, e também essa cidade de Constantinopla, ela inaugura e termina a Idade Média, com a queda de Constantinopla em 1453, então o período bizantino refere-se a essa cidade e o período da Idade Média. Então, quando a gente fala que isso aqui é do período bizantino, é a Idade Média. Exatamente. Então, essas moedas específicas são do ano de 610 depois de Cristo, e a gente tem aqui camadas históricas, e quanto mais para baixo, mais antigas as camadas, e essa camada que a gente está vendo aqui atrás de nós, ela é por volta do ano 600 também, só que 600
antes de Cristo. Uau. Então a gente tem aqui, nesses poucos metros de altura de diferença, a gente tem 1.200 anos de história e agora a gente vai descer justamente para o período bíblico, para o ano 600, por volta aí do ano 600 antes de Cristo. Uau, você está entendendo em casa, né? Quanto mais baixo, mais antigo. E agora, vamos começar com a Bíblia. Vamos lá. Vamos lá. Se encontrou o selo de uma mulher chamada Eliana Bat Gael, que significa a Eliana, a filha de Gael, quer dizer, o nome da mãe dela. Gael hoje em dia se usa como nome de homem, mas naquela época aqui era nome de mulher. Então isso mostra uma coisa muito rara, quer dizer, a gente vê o status importante dessa Eliana, que a gente não sabe realmente quem ela era, mas a gente encontrou aqui outro selo de uma pessoa que sim, provavelmente está citada na Bíblia. Isso eu quero ver aqui, olha, inclusive. Então, se encontrou um selo que está escrito Natan Melech Eved Amelech, que significa Natan Melech, é o nome dele, o servo do rei. E ele aparece justamente no livro de Reis. Olha, vamos ler essa passagem aqui. Esse nome aparece aqui na Bíblia Sagrada. Vamos ler. De 2 Reis, capítulo 23, versículo 11. Também tirou os cavalos que o rei de Judá tinha dedicado ao sol, à entrada da cidade do Senhor, perto da câmara de Natan Melech, o camareiro, o qual ficava no átrio, e o queimou. Aqui está falando justamente da reforma do rei Josias, um importante rei de Israel mencionado na Bíblia. E olha que interessante, fala-se de um Natan Melech. Natan Melech, como está traduzido em português, é um aportuguesamento do nome Natan Melech, que ela falou. Melech. É o mesmo nome. É interessante que Melech significa rei em hebraico, mas do modo como o selo foi encontrado, está junto, Natan Melech, um nome só. Tanto é que está Natan Melech, Eved Melech. Natan, rei, servo do rei. E na Bíblia aparece justamente esse nome composto, Natan Melech, como se fosse assim, Ana Paula, Maria Luísa, um nome composto. E aqui a gente tem esse nome, de todos que a gente encontra no Antigo Testamento, ou na época do Antigo Testamento, é um nome raro, muito raro. Então, ter esse nome encontrado num selo e encontrado na Bíblia, a chance de se tratar da mesma pessoa é de 90%. Essa chance aumenta ainda mais quando ali no selo ele é declarado como o servo do rei, e aqui ele é chamado na Bíblia de camareiro, que é justamente o servo do rei. Alguém que viveu na época do rei Josias, que viu a reforma religiosa que foi feita aqui e teve o seu nome confirmado pela Arqueologia. Agora, já que eu falei da reforma do rei Josias, a gente tem que entrar num assunto do ponto de vista espiritual delicado. Porque, embora nós estejamos falando do povo de Deus, houve muitas vezes na Bíblia em que o povo de Judá, o povo de Israel, falando do norte, eles quebraram a aliança. E Deus mandava profetas com advertências ao povo. Se vocês quebrarem a aliança, nós vamos trazer os assírios, nós vamos trazer os inimigos, nós vamos trazer os babilônios. E os babilônios vieram conforme os profetas anunciaram, como, por exemplo, falou Jeremias. O próprio Isaías falou que os filhos de Judá seriam levados para serem cativos na Babilônia. Isso também se cumpriu e a gente tem confirmação da arqueologia, não é? Exatamente. Onde nós estamos são justamente casas desse mesmo período. Essa casa aqui tem por volta de 2.600 anos, justamente da época desses mesmos selos que foram encontrados aqui, e é justamente o final da época do primeiro templo de Jerusalém. E as pessoas que viviam nessa casa e toda Jerusalém presenciaram o cumprimento dessas profecias. Se os profetas falam que Deus vai mandar uma grande destruição sobre Jerusalém, que os inimigos vão vir sobre a cidade, justamente isso acontece. Os babilônios vêm, destroem Jerusalém, levam boa parte do povo cativo para o exílio na Babilônia e queimam a cidade. Olha, gente, isso é tão forte. Primeiro, assim, mais um esclarecimento de cronologia para facilitar o seu entendimento e uma parte emocional / espiritual. Lembra que ela falou primeiro templo? Essa é outra parte do modo como os arqueólogos datam a cronologia arqueológica de Israel. Você teve primeiro aquele santuário móvel que acompanhou o povo no deserto durante 40 anos. Quando eles mudaram para a terra de Canaã, esse santuário ficou durante um tempo em Siló, depois ele foi destruído. Sim, chamado tabernáculo. Tabernáculo, a tenda, o tabernáculo, aquele santuário. E depois ele
veio, quando ele foi destruído, a arca veio trazida para Jerusalém, Davi traz a arca para cá, e Davi quer construir um templo para Deus bonito aqui, mas ele é impedido de fazer porque ele tinha as mãos sujas de sangue. Quem vai construir esse templo ali no Monte Moriá foi Salomão, filho de Davi. Esse templo vai ser destruído em 587 a.C., ou 586, depois a gente explica o porquê dessa diferença aí. Em 587 ou 586 a.C., o templo é destruído. Então, qualquer coisa que está entre 963 a.C. até 587, a gente chama período do primeiro templo. Depois que os judeus voltam do cativeiro da Babilônia, ficaram 70 anos ali, começa-se a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução dos muros, Neemias, Esdras, Zorobabel constroem um segundo templo, que vai ser ampliado por Herodes na época de Jesus. Esse segundo templo vai ser destruído no ano 70 de nossa era pelos romanos. Então, para facilitar a datação, a gente coloca, isso aqui é da época do primeiro templo, isso aqui é do segundo templo, ou do período herodiano, quer dizer, da época de Jesus. Você entendeu? Agora vem a parte emocional. Você está percebendo que eu e a Aline estamos no local onde isso aqui aconteceu, as pessoas que andaram, que pisaram nessas pedras que nós estamos aqui, que quem sabe colocaram as mãos nessa parede aqui para descansar, elas viveram na época que o profeta Jeremias estava anunciando à cidade, arrependam-se, senão Nabucodonosor virá. E a Bíblia fala que ele veio. Olha o que diz aqui o livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Há provavelmente 3 intervenções militares dos babilônios aqui em Jerusalém. Uma mais documentada, outras 2 prováveis. Uma seria em 606 ou 605 a.C., a outra por volta do ano 600 e a outra em 587, 586, quando o templo é destruído. Agora você vai ver com seus próprios olhos uma marca dessa destruição que está ali dentro, que eu já vi antes da gente começar o vídeo. Vamos lá, Aline? Vamos Isso lá. aqui me emocionou e me arrepia para mostrar para vocês. Vamos lá, você pode ir primeiro. Só um minuto, Aline. Olha aqui, pessoal. A gente vai descobrindo cada coisa à medida que a gente vai entrando no sítio arqueológico. Você está vendo que tem um buraco aqui, olha, vou colocar o meu dedo, olha, tá vendo? Um buraco aqui, outro aqui. Aqui embaixo também tem um outro buraco. Você percebe? Isso aqui é para quê? Provavelmente nesse lugar aqui, as pessoas amarravam os seus animais, quem sabe um jumento. Então aqui era já que hoje, olha a curiosidade, aqui em cima ficava um estacionamento de carros. No passado, aqui ficava um estacionamento de jumentos, que aqui eles colocavam, geralmente é para isso que tem, colocavam a corda, colocavam o animal parado aqui, ali está mais abaixo, que essa pedra pode estar num segundo uso, ou quem sabe amarravam o outro ali, e as pessoas paravam os seus animais aqui, que eram os carros da época, tinham sua vida tranquila, comendo, bebendo, tudo passando numa boa, até perceberem que a destruição estava chegando. E aqui já tem marcas dessa destruição, mas não está muito fácil de vocês verem, por isso que nós vamos mostrar lá dentro. Vejam aqui essa parede, que ela tá cheia de pontos pretos, estão vendo? Isso aqui é cinza, literalmente uma camada da cidade que foi queimada. E é interessante porque às vezes se tu passa desapercebido aqui, pode parecer que não seja nada importante, mas na minha opinião isso aqui é uma das coisas mais importantes que foi encontrada aqui. Mais importante que as grandes construções são esses pequenos pedacinhos de material orgânico que estão queimados. Vocês podem ver que também os arqueólogos aqui colocaram várias demarcações. Eu acho que agora nada melhor que o Rodrigo explicar o que é todo esse material aqui queimado. Na verdade, nós temos toda uma camada de cinzas aqui. Quando eu vim andando ali, é porque não dava para filmar, mas toda essa camada aqui, tudo está cheio de camada de cinza. Vou tentar pegar um pedacinho aqui só para vocês verem. Olha aqui na minha mão, tudo aqui é cinza queimada. Tá vendo? Olha, cinza, olha aqui, ó. E eu vou pegar ali também, que está mais nítido, essa camada, então tem esses números de série aqui, para ver a extensão dela. A cinza, ela está desde aqui em cima, olha, consegue mostrar aqui, moço? Está mostrando bem? Aqui, olha, cinza, e ela vem até aqui embaixo. Vou pegar um pedaço aqui para vocês poderem ver, olha aqui, ó.
Estão vendo? Cinza pura, completamente preta. Alguma parte, é lógico, vai caindo terra, depois vai cobrindo a cinza, mas se eu escavar um pouquinho, eu vejo camada de cinza desde aqui em cima até aqui. E ela pegou tudo, ali fora tem restos da cinza, ou seja, todo esse ambiente onde eu estou aqui foi queimado pelos babilônios. E até fizeram estudos laboratoriais para descobrir qual a temperatura desse fogo aqui. Entre 1.500 e 1.900 graus Celsius. Uau! Essa foi a temperatura da destruição de Jerusalém em 587, falada por Jeremias, falada no livro de Daniel, prevista pelos profetas e que a arqueologia mostra o cumprimento. E o interessante, Aline, que durante um tempo, muitos arqueólogos e historiadores renomados, com PhD inclusive pela Universidade de Yale, duvidavam dessa história bíblica. Há um livro de Yale, dos anos 1930, onde um autor falava com todas as letras que o cativeiro da Babilônia e a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor era um mito, que isso nunca tinha acontecido. E antes desse autor, havia outros que diziam que Nabucodonosor nem tinha existido e que a Babilônia era apenas uma vila, não um império como a Bíblia descrevia, e Heródoto também, outros estudiosos. Até que, em 1899, Robert Goldwyn começou a escavar a Babilônia, 14 anos escavando a Babilônia, encontrou muitos tabletes cuneiformes. Antes dele, Henry Layard já tinha encontrado comprovações da existência de Nabucodonosor, então a Bíblia não estava errada, porque antes disso, Nabucodonosor era considerado tão mitológico como o rei Arthur. Aí mostraram que Nabucodonosor existiu, que a Babilônia existiu. Lá na Turquia, tem uma inscrição de Nabucodonosor, onde ele menciona os Macheno, nós não sabemos a tradução dessa palavra, uma palavra acadiana para algum tipo de funcionário, e entre os Machenos aparece Mushalim Marduk, que é justamente o nome de Meshach, no hebraico, só que em acadiano. Ardinabu, Ardi é servo em acadiano, Eved em hebraico. Nabu, nego, Eved nego, que fala em português Abednego. Os 3 companheiros de Daniel são mencionados ali, tá certo? E agora nós temos a comprovação da destruição, isso foi datado daquela época. Ou seja, cada vez que os críticos desafiam a historicidade da Bíblia, é só uma questão de tempo, aparece a correlação. Olha aí. E justamente as escavações arqueológicas aqui em Israel são muito novas. O Estado de Israel foi fundado, moderno, foi fundado em 1948. Até então, praticamente não haviam sido feitas escavações arqueológicas. Vamos pertinho aqui da parede. Não haviam sido feitas escavações arqueológicas. Na Cidade Velha de Jerusalém, por exemplo, as escavações só começaram em 1967, escavações sérias. Quer dizer, de 1967 para cá, muita coisa foi encontrada, mas todos os dias se encontram mais e mais e mais coisas. Então, se até os anos 70, até 1970, a maior parte dos arqueólogos do mundo acreditavam que o rei Davi era uma lenda. Hoje em dia, com muitas coisas que se encontraram aqui na terra de Israel, entre elas a Estela de Davi, que foi encontrada em Tel Dan, a maior parte dos arqueólogos entendeu que realmente o rei Davi não é um mito, não é uma lenda, e sim ele foi um rei realmente do grande reino de Israel, como está citado na Bíblia. E por isso, pedrinha por pedrinha, pedacinho de cerâmica ou cinzas queimadas, tudo isso vai juntando esse quebra-cabeça e vai provando para aqueles que não acreditam que realmente a Bíblia é um livro histórico. Eu acho que hoje em dia, quem realmente conhece a arqueologia de Israel entende que realmente a Bíblia é um livro histórico. Olha, e eu fico muito emocionado, porque eu estou tocando na história. A gente tem o curso A Bíblia Comentada, que muita gente está fazendo, e os alunos do Bíblia Comentada sabem que tudo que a gente coloca ali é parte de pesquisa, não é achismo, é interpretação baseada em estudos sérios, artigos científicos. O que a Aline coloca também no canal Israel com a Aline, também não é apenas uma aventura turística. Há o lado do turismo também, mas ele não é o todo, nem o principal. A história. É uma história real que não é só a história do povo israelense, do povo judeu. É a história de todos nós, que somos cristãos também, que vivemos na parte ocidental do planeta, porque nós baseamos a nossa fé, os nossos princípios, num grande judeu que viveu há 2000 anos. A história de Israel é a própria história do cristianismo. E você já imaginou que poderia tocar na história antiga? Pois é, realmente é impressionante, a gente está caminhando e tocando na história, e tem coisas que a gente tem certeza absoluta o que elas são, de que período elas são, e se encaixam muito bem com o que a Bíblia nos conta, e tem coisas ainda que são misteriosas, que a arqueologia não tem resposta,
E a gente vai agora também ver esse local que a gente ainda não tem resposta. A gente tem mais perguntas que respostas. Eu quero conhecer esse lugar. Vamos lá. Pessoal, o que a gente vai mostrar para vocês agora são achados arqueológicos novíssimos. Eles foram descobertos há poucos meses. Venham aqui com a gente. Olha isso aqui, Rodrigo. Fantástico. Eu vou chamar de novidades da antiguidade. Tá certo? Gostei do nome. Também, novidades da antiguidade. Mistérios, porque eu não sei o que é isso. Bom, vocês que estão em casa agora, vejam o que é isso e vamos ver se a gente juntos consegue descobrir. A gente está vendo aqui canaletas cavadas na pedra e elas não fazem nenhum sentido, não se encontrou nada igual a isso, nem em Israel e nem em nenhum outro local do mundo. É um achado arqueológico único. Justamente essas canaletas, elas são enormes. Eu tenho uma hipótese, mas eu posso ter equivocado. Mas eu vou falar dessa hipótese lá embaixo, a gente vai ver mais de perto. Vamos lá, vamos entrar realmente nesse mistério. Bom, agora finalmente nós estamos no lugar das misteriosas canaletas, vamos chamar assim provisoriamente, e eu estou usando o microfone porque o meu simplesmente parou de funcionar ali em cima. E a gente, como não está no controle de um estúdio, a gente vai usando aqui no improviso, mas o importante é que a informação chegue até você. Então eu estou usando o microfone, eu passo para a Aline e você vai ver todos os detalhes aí. Agora, antes de eu dar a minha hipótese do que eu penso que poderia ser isso aqui, como eu não li os relatórios, eu quero que você conte um pouquinho o que os arqueólogos têm discutido sobre isso. Eu sei que é um mistério, que não há um consenso, mas vamos começar, por exemplo, da datação. A gente tem que período aqui? Qual foi o consenso, pelo menos da datação, e o que você leu das possibilidades levantadas? Então, a datação dessas canaletas é impressionante, é 3.000 anos. A gente está falando da época do início do primeiro templo de Jerusalém, aí uma data próxima talvez ao próprio rei Davi ou rei Salomão. Então, o que a gente tem aqui são justamente essas muretas, o que criam uma espécie de canaletas, né? Essas muretas, essas canaletas são feitas de pedra, elas têm por volta de 3.000 anos, e os arqueólogos ficaram tão intrigados com o que é isso aqui, que eles começaram a fazer todo tipo de pesquisa. Eles pegaram justamente a terra e o que eles encontraram aqui de materiais orgânicos e começaram a fazer pesquisas, por exemplo, datação de carbono 14. Eles começaram aqui a buscar vestígios de sangue, porque eles pensaram, talvez fosse alguma coisa ligado a sacrifícios, ao culto pagão. Não se encontrou aqui, não se encontrou vestígios de água, não se encontrou vestígios de sangue, então não era nada ligado nem à água, nem a culto, e eles realmente não entenderam, e por isso eles tentaram continuar escavando um pouquinho mais para cá, só que tem um problema. Aqui em cima de nós passa uma estrada, uma avenida principal, e eles começaram a cavar um pouco mais, e aí os engenheiros disseram, parou até aqui. Vocês não podem seguir, senão vocês vão colocar em risco toda a rua que está em cima, e desmoronar Jerusalém moderna. Então eles pararam até aqui, eles queriam continuar escavando, porque essas canaletas que a gente está vendo, tu pode ver claramente ali, Rodrigo, e todo mundo pode ver que elas continuam naquela direção. Então talvez se a gente pudesse continuar escavando, a gente descobriria alguma coisa. E daí eles disseram, ok, vamos buscar o que tem para o outro lado. Aqui eles encontraram esse pedregulho, mas 20 metros daqui eles encontraram mais canaletas. Então são dois sistemas duplos de canaletas. A gente pode colocar agora na tela para vocês também as canaletas do lado de lá, para vocês verem como elas se parecem. Então, é isso que a gente sabe. O que a gente sabe é que só sei que nada sei. A minha impressão, mas eu posso estar completamente equivocado, a princípio eu até pensei que poderiam estar ligadas a uns tanques de purificação que tem ali, porque os judeus, depois do cativeiro da Babilônia, eles costumavam mergulhar muito na água para a purificação dos judeus. Esses tanques são chamados de mikveh ou mikvaot, e a gente tem alguns ali, mas os tanques são do período pós-cativeiro da Babilônia, quase do segundo templo. Agora você já sabe a nomenclatura. Se isso aqui é da época do primeiro templo até anterior, então não pode ter conexão com aquilo.
Canaletas d'água fica difícil também falar porque não tem reboco. Mesmo sendo pedra, normalmente quando é uma canaleta d'água ela tem um reboco. Aqui a pedra está cortada. O que eu posso deduzir? Talvez tinham a intenção de fazer canaletas d'água e por alguma razão a obra não continuou. Como acontece hoje, quantas obras públicas começam a ser feitas e são abandonadas? Talvez essa obra anterior queria levar água encanada para algum lugar. Esse lugar aqui no meio, embora ele não tenha nenhuma continuidade, acho que vai ficar mais fácil mostrar aqui, para dizer que a água iria, porque ele intencionalmente foi feito assim, mas a gente pode explicar, quem sabe, o projeto original é que a água viesse assim e passasse justamente por aqui, ele seria um divisor d'águas. E essa obra pública talvez foi interrompida. Mas é uma hipótese. Agora, o interessante é que você vai vendo que a arqueologia também vai trazendo alguns mistérios. Na Cidade de Davi tem umas outras marcas estranhas ali no chão, mais antigas do que essa, que nós já filmamos lá no passado. Aliás, o pessoal pode até assistir no seu canal e no meu, né, o Templo de Melquisedeque. Assistam, se você não assistiu ainda, está tanto no canal Israel com a Aline, quanto no Rodrigo Silva Arqueologia. E lá tem umas marcas também, parece um V do nosso alfabeto, mas ninguém sabe o que é aquilo até hoje. Ou seja, são mistérios. Agora, entre mistérios, nós vamos descobrindo coisas interessantes a respeito do passado, do fascínio que é estudar arqueologia e do privilégio que é tocar na história bíblica. Tanta coisa foi descoberta em Israel, em toda essa região, nos últimos 100 anos, principalmente nos últimos 50 anos, a arqueologia tem se intensificado cada vez mais. Mais pessoas do mundo estão descobrindo quão fascinante é a arqueologia e ainda mais a Bíblia, que é um instrumento tão importante também para a gente estudar arqueologia aqui em Israel. E tanta coisa tem sido descoberta, mas também muitos mistérios continuam existindo e realmente muita coisa ainda a ser descoberta. Então esse aqui eu acho realmente justamente uma das provas que a gente tem muita coisa ainda para descobrir e também para entender, porque a gente achou um local tão interessante e ninguém sabe realmente para que ele servia. Agora eu quero convidar vocês todos a deixarem aqui no chat, a deixarem nos comentários o que vocês acham que isso poderia ser, porque muitas vezes as pessoas que não são arqueólogos acabam fazendo grandes descobertas. Inclusive teve uma coisa há poucos meses atrás, que os arqueólogos encontraram um instrumento feito de metal e eles não sabiam para que servia. E um monte de arqueólogos, homens já aí todos de 50 anos para cima, sentaram por muito tempo tentando descobrir o que era. Eles postaram na internet e uma senhorinha se deu conta que era um utensílio que podia ser usado para fazer uma espécie de crochê, alguma coisa assim. E daí ela disse, olha, isso aqui provavelmente pertencia a alguém que fazia costura. E justamente essa senhora conseguiu ajudar os arqueólogos, que têm tanto conhecimento, a entender para que ele servia aquele objeto. Então talvez aqui as milhares de pessoas que estão assistindo talvez nos ajudem também com ideias e quem sabe a gente possa também aqui vir no futuro e contar para que isso realmente servia. E até da minha parte, para terminar com uma reflexão, eu estava folheando a Bíblia enquanto você falava aqui, mas prestando atenção em cada palavra, porque tem uma parte aqui do Salmo 102, verso 14, que eu acho que dá para fazer uma aplicação arqueológica muito boa. Salmo 102, verso 14 diz, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se compadecem do seu pó. Ou seja, as pedras de Sião, nós estamos justamente no Monte Sião, né, que era a parte que pegava inclusive o templo. Nós estamos aqui, amando as pedras e nos compadecendo até do pó, porque esse pó conta a história da salvação, a história do povo de Deus. E como reflexão para você que está assistindo a gente aí de casa, você já pensou que tudo que você tem de mais precioso, sua casa, seu celular, o seu carro, se não houver o juízo de Deus nos próximos 100, 200 anos, a sua casa será habitada também por outras pessoas. Aquilo que você tem de mais precioso, que você guarda 7 chaves, também será ruínas de um passado que poderá ser descoberto por arqueólogos do futuro. Ou seja, por mais que nós devamos amar a vida e curtir as coisas que nós temos, não devemos depositar ali toda a nossa esperança, porque as coisas são efêmeras. Ou seja, o presente de hoje será o resto da antiguidade, da arqueologia do amanhã. Apenas uma lição de humildade para cada um de nós. Para eles eram coisas tão preciosas, para nós são apenas fragmentos de um passado. Mas como eu disse, um passado que aponta também para o futuro, porque aqui é a história sagrada.
é a história do povo de Deus, é a história da Bíblia. Uau, depois disso, realmente, eu só quero agradecer a ti, Rodrigo, por ter vindo aqui com a gente no dia de hoje. A gente tem muita coisa ainda que a gente vai fazer juntos nos próximos tempos aqui em Jerusalém. Quero convidar todo mundo a se inscrever no Rodrigo Silva Arqueologia, a se inscrever também no Israel com a Aline. Desejar a todos vocês shalom, paz, aqui da Terra Santa, aqui de Jerusalém. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.